uma foto hoje de toda a família, a Ila Maria, né? E todo mundo tem problema com o nome dela porque não é um nome comum. Chegam lá em casa, alguns para fazer entrega e dizem: aqui mora a dona Ayla. Aí eu passei a chamar ela de Ayla Mel, né? Que é a Ila Maria. E outros chegaram já até dizer: aqui é onde mora a dona Ayala, né? Então tem dificuldade. E descobri a origem do nome dela às duras penas. Quando nós fomos para Israel, ficamos detidos. Israel é uma segurança máxima, por causa dela ficamos detidos 40 minutos. Iam lá, olhavam o passaporte e perguntavam o nome do avô, voltava do bisavô e depois de tanta confusão, entregaram o passaporte dela, me liberaram, eu só saio com ela e nós entramos no país e eu fui saber por quê, né? Ela nunca jogou bomba nessas coisas. Aí descobri que é porque o nome Aila é de origem árabe. E por isso Israel pesquisou tanto para deixar dois brasileiros entrar em Dona Aila. Então, irmãos, o nosso tema, eu tenho aqui o videogame. Famílias firmes no mundo em crise. Nós iremos meditar Parece que eu errei, é o 2, é o da noite. Nós vamos voltar, que é o 1. Desculpa. Se ajusta. Não há problema, se ajusta. Então, famílias firmes no mundo em crise. Nosso texto, eu vou adiantando, os irmãos vão abrindo aí, é Gênesis capítulo 32. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32. Nós iremos ler do verso 9 ao 13. Poucos versículos. Gênesis 32, do 9 ao 13. Pronto, aí está, ó. O texto é esse aí. Houve uma pequena confusão com a mensagem da noite, mas o texto é esse aí. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disse: torna a tua terra e a tua parentela e tirei bem, disserás bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me, e assim as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Vamos orar. Santo e eterno Deus, aplica a mensagem da tua palavra, ó Senhor, aos nossos corações, pois em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te rogamos. Amém. Amém. Esse é um assunto... Pode olhar para cá para o lado, fica melhor. Esse assunto é empolgante. Oração é um assunto pouco abordado hoje em dia. Inclusive é um dos cultos menos frequentados.
nas igrejas por onde eu tenho passado. Uma família pode vencer a adversidade pela oração, por meio da oração. Charles Spurgeon, o grande pregador batista, dizia: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Oração é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Tal qual um filho pequeno sente a dependência do pai. É emocionante quando nós vemos o apego de uma criança à sua mãe ou ao seu pai. Assim deve ser o nosso apego, a nossa dependência de Deus. Agora, por que será que não sentimos todo o tempo essa dependência? Talvez seja uma questão de orgulho, uma questão de falta de fé. Conheci um colega pastor que falou para mim o seguinte: vou fazer um concurso porque no dia que a igreja não puder me sustentar, eu fiquei decepcionado com aquele colega. Não estou dizendo que o pastor não possa também fazer tendas. Eu creio no ministério bivocacionado. A pessoa pode ter uma profissão e também ser um pastor. Eu conheci um sargento que era um excelente policial e era pastor, um médico que era um excelente médico e pastor. Mas eu estou dizendo, quando a pessoa diz: eu vou fazer um concurso porque um dia pode a igreja não puder me sustentar mais. E eu disse àquele colega: quem lhe sustenta não é a igreja não, meu colega. Nem a igreja pode se sustentar. Quem sustenta é Deus, tanto a igreja como você. O que a Bíblia diz sobre a oração? Vamos ver aí. Marcos, capítulo 11, verso 17. E ensinava dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. O Senhor Jesus se revoltou com as pessoas que faziam de sua casa um lugar de vendas, um covil de salteadores, como eles chamam. Mas preste atenção, tanto quanto Deus ordenou a Davi que Salomão, seu filho, construiu o templo, está dito lá que seria uma casa de oração para todas as nações. E o Senhor Jesus aqui repete isso. Então o templo, antes de ser um lugar do sacrifício, era a casa de oração não só para o judeu, para todas as nações. Veja como é importante a oração. Jesus também disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. O apóstolo Paulo em Romanos disse: perseverai na oração, Romanos 12, 12, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com perseverança. Perseverança na oração, Efésios 6, 18. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, Colossenses 4, 2. Orai sem cessar, o mais conhecido, 1 Tessalonicenses 5, 17. Então vamos meditar nesta manhã nesse texto do Antigo Testamento, porque desde Gênesis até Apocalipse a Bíblia está recheada de oração. E aqui nós vemos a do patriarca Jacó. Jacó, eu não vou ler a história, os irmãos conhecem, enganou o seu irmão Esaú, de uma maneira feia, mentirosa, aconselhado pela mãe, e por isso criou uma inimizade naquela família. Em vez de ser uma família firme, estava uma família dividida, a mãe de um lado, o pai tinha mais preferência por Esaú, que era um cabra macho, como disse aqui no Nordeste, ia caçar, ia para o mato, ia para a floresta e trazia as caças para o pai, e a mãe era mais do lado de Jacó, que era mais caseiro, né? Isso dividiu a família. Isso já dá uma lição para nós, que os pais não devem ter preferência, apesar
muitas vezes, sem querer mesmo, nós temos, às vezes, uma predileção por algum, às vezes por algum motivo, é aquele que precisa mais de nós, ou aquele que necessita. Mas não devemos demonstrar isso. E Jacó não aprendeu, né? Porque quando chegou os seus filhos, foi ter preferência por José e também a família dividida, a inveja, por aí vai. Mas vamos tirar a lição desta oração de Jacó. A igreja e a família, eu tenho a família, isso foi um erro do computador, a igreja e a família têm a missão de orar, de buscar a Deus. E hoje nós muitas vezes estamos negligenciando a oração na família, não tem mais aquele culto doméstico, familiar, para orar desde cedo, ensinar os filhos a orar. Precisamos retomar o exercício espiritual da oração, é um exercício. Todo exercício é difícil, ou não é? Você que já tentou, diz assim, ó, próximo ano, quando chegar janeiro, eu vou caminhar todas as manhãs. Eu vou comprar uma bicicleta e vou pedalar todos os dias, porque eu vou... Aí é difícil. Se você, principalmente quando você quebra uma semana para voltar, é um exercício. A oração também, um dos mais difíceis. Não é fácil orar. Tente ficar 1 hora, 30 minutos pelo menos em oração, para você ver como você se incomoda. Então, precisamos retomar este exercício da oração. Por que a oração é importante? Não existe famílias firmes sem oração. E a oração, por que ela é tão importante? A oração é importante pois ela mostra, primeiro ponto é esse, a nossa intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não existe famílias firmes neste mundo que está em crise. Há uma crise de intimidade com Deus. As pessoas não estão mais orando e lendo a palavra de Deus. Basta ver o tanto de heresia que é espalhada por este mundo. Deus não era um Deus desconhecido para Jacó. Veja o que Jacó diz. Deus do meu pai, o primeiro versículo que nós lemos aí no 13. Disse Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque. Então, irmãos, ele sabia quem era este Deus para o qual ele estava dirigindo a sua oração. Ele sabia que era o único Deus verdadeiro, era o Deus que tirara seu avô Abraão, seu pai Abraão, lá da idolatria, para ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Alguns costumam falar sobre os deuses. Que deuses são esses? Onde estão esses deuses? Os gregos, tão inteligentes, tinham um panteão dedicado a vários deuses. E pensando que pudesse ainda existir um que eles não conheciam, criaram lá em Atos 17, está registrado, quando Paulo andava pelas ruas de Atenas, um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Eles nem conheciam, né? E Paulo usou aquela frase ao Deus desconhecido para pregar realmente o único Deus que eles não conheciam e que era o único Deus verdadeiro. Jacó sabia para qual Deus ele estava orando. Era o Deus dos seus pais, Abraão e Isaque. Muitos hoje estão buscando Deus desconhecidos. Jacó sabia. Será que nós estamos ensinando isso aos nossos filhos? Jacó sabia, porque ele foi ensinado. Mas a ordem de Deus lá em Deuteronômio é ensinar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o mais importante aí, além de conhecer este Deus, e as ensinarás, a versão atualizada diz, inculcarás
aos teus filhos. Deve botar na cuca, na mente, por força de repetição. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos ensinado isso aos nossos filhos. Quando meu filho foi para São Paulo, eu disse, a primeira coisa, quando você localizar o seu apartamento onde você vai morar, uma empresa de São Paulo veio, levou ele para lá, porque ele ia prestar serviço lá, vez por outra. Ele era funcionário de uma empresa de Fortaleza, e lá gostaram tanto dele que levaram, né? Eu que não gostei muito, porque ele ficou longe. Mas aí eu disse, a primeira coisa, quando você se localizar, onde vai morar, procure uma igreja batista regular. Procure, meu filho, logo. E aí ele procurou e hoje é membro. Eu disse, e assim que se localizar lá e estiver morando, você vai pedir sua carta para essa igreja. Porque o membro precisa estar na igreja local. Você não pode ser membro aqui na nossa, que você tem que estar aí ajudando esta igreja, devolvendo seu dízimo aí. O crente, eu sou muito, muito defensor da igreja local. Alguns acham que a única igreja que tem importância é a igreja universal, a igreja que começou no Pentecostes ali. Não, a igreja local tem uma importância tremenda. Eu faço a pergunta, a quem foi dado as ordenanças? A igreja local, não foi a igreja universal. Porque senão tinha que reunir Pedro, João, Tiago, Paulo, né, quando fosse fazer um batismo. Não, é a igreja local. O batismo pertence à igreja local. É a igreja local que administra. Nós, os pastores, quando eu vou batizar, eu digo, mediante a tua fé e autorizado por esta igreja. Eu não posso sair de casa com minha mochila e dizer, vou batizar fulano lá no sítio tal, se a igreja não me autoriza, né? A ceia foi dada a quem? A igreja local. É a igreja local que celebra a ceia, em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus. Então, irmãos, é importante ensinar os filhos. Algo triste e preocupante tem acontecido por onde eu ando. Não sei, aqui no Rio Grande do Norte pode ser diferente a coisa. Triste e preocupante. Sabe o que é, irmãos? É isso. Os filhos de crente criados na igreja, que cresceram na igreja, chegam aos 17, 18 anos e estão abandonando a igreja. Na nossa igreja nós temos esse exemplo de pais que eu vi que criaram os filhos, ensinando na igreja, mas hoje estão abandonando a igreja. Ou quando permanece, muitos se tornam crentes desinteressados, apáticos ou nominais, que não levantam na igreja para ler um versículo, que não se oferece para servir em nada da igreja. Agora, a importância da oração. No caso aqui de Jacó, tirando a primeira lição, Jacó tinha intimidade com o Deus verdadeiro. Esse é o nosso primeiro ponto. A oração é importante, pois mostra a nossa intimidade com Deus. Você vai passar essa intimidade para a sua família. E sem oração não há famílias firmes. Eu lembro do meu pai, muitas vezes eu levantava cedinho, já estava orando. 61 anos que ele foi crente, até o dia que Deus chamou, desde os 25 anos de idade, quando Deus o converteu. Um grande exemplo. Eu costumo dizer, como eu disse ontem, eu fui para o mundo, né? Não era crente, e logo na adolescência, depois da morte da minha mãe, eu vou aproveitar a vida. Essa é a ilusão, né? E o que era o pensamento de um adolescente que aproveitar a vida? Beber, fumar e festa, e tudo isso eu fiz. E eu costumo dizer que muitos filhos têm vergonha do pai porque o pai é um mau caráter. E o meu caso era o contrário. Eu tinha vergonha do meu pai porque ele era um bom caráter. Como? Eu estava às vezes num ambiente inadequado para um jovem ou para qualquer pessoa e chegava um conhecido do meu pai. Você aqui? Bebendo? Nunca vi seu pai fazer isso. Aí eu ficava com vergonha, né? Por que meu pai não fez isso? Imagina a mente.
né, de quem está no mundo. Mas eu agradeço a Deus porque o exemplo dele sempre se viu na minha vida. Tiago, capítulo 2, diz, Jacó conhecia Deus porque, sabe como era chamado o avô de Jacó? Olha aí, Tiago, capítulo 2, 23. E cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado em Deus, isso foi lhe imputado como justiça e foi chamado de amigo de Deus. Amigo é algo íntimo. Então, Abraão era um íntimo amigo de Deus. Está aí. Alguém ser chamado, e não é por outro, mas pela palavra inspirada de Deus, amigo de Deus. Por isso que Jacó também tinha essa intimidade. Apesar de ter cometido seus erros, ele agora está orando a esse Deus. Ele quer que sua família esteja bem. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto. O segundo, a oração é importante, pois mostra a nossa gratidão a Deus. Sem gratidão não pode haver uma família firme. Não há famílias firmes se não houver gratidão do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, dos filhos pelos pais e dos pais para com os filhos. E essa gratidão, primeiramente, é aprendido com Deus, quando nós agradecemos a Ele. O dízimo não é, nós não devolvemos nosso dízimo para que Deus nos dê mais, como algumas igrejas pregam. Não, nós devolvemos é porque Ele já nos deu. E nós estamos sendo gratos a Ele. Só seremos agradecidos quando reconhecermos que não merecemos a bondade e a misericórdia de Deus, pois quem acha que merece não agradece. Se você não agradece a Deus é porque acha que merece. Uma vez eu fui orar com um irmão novo convertido e eu aproveitei para ensinar aquele irmão, e na oração ele disse assim: ó Senhor nosso Deus, nos dê isso e isso. Aí parou, aí na oração ele disse: se nós merecermos. Quando terminou, meu irmão, comigo pelo menos quando me orando, não peça mais a Deus o que nós merecemos, não. Porque a única coisa que o ser humano mal merece é o inferno. O irmão pediu o que nós merecemos, nós vamos para o inferno. É a única coisa que o homem merece. O salário do pecado é a morte. E ali fala da morte eterna. E agora o dom gratuito de Deus, o dom, o presente que nós não merecíamos, é a salvação. A graça, nós falamos da graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecíamos. Então, só seremos gratos se você acha que não merece. Vamos dar o exemplo aqui, uma família. Filho. Temos vários filhos aqui, não tem? Você agradeceu, que mora com o pai e a mãe, eu quero dizer ainda. Agradecer hoje a sua mãe por ter dormido numa caminha com as roupas da cama limpa. E agradeceu porque acordou e o café estava pronto. Quem agradeceu aqui? Por que não agradece? E aí eu mereço, eu sou filho, né? Eu nem pedi para nascer. Alguns dizem assim: eu sou filho, eu mereço. Maridos, quem agradeceu a esposa porque preparou o seu café da manhã? É muito bom. Né? Lavou e passou a sua roupa. Acordou e trocou a filha. Pois é. Quem agradeceu a esposa, agradeceu o marido pelo cuidado, ter providenciado as coisas. Está vendo por que nós não agradecemos? Porque eu mereço, ela é minha esposa. Eu mereço que ela faça. Aí a esposa diz: você comprou isso para mim, eu também sou esposa, eu mereço. Por isso que falta agradecimento hoje em dia. E por que nós não oramos muito? Porque, eu mereço, eu sou um bom crente. Deus, Ele me dá porque eu mereço. Não, nós não merecemos nada de Deus, a não ser a condenação. A salvação nós não merecemos, e nem o cuidado de Deus para conosco.
O rei Davi queria construir o templo. E Deus disse: não, você não vai construir o templo. Foi um homem de guerra, derramou muito sangue. Seu filho irá construir o templo, mas você irá arrecadar o necessário. Davi então fez uma campanha e chegou a um ponto que ele disse o que todo pastor gostaria de dizer hoje em dia quando fala campanha: chega, irmão. Tá bom, traga mais nada não. Nós estamos numa campanha grande. Primeiro cobrimos a nossa quadra, fizemos uma campanha, e agora estamos numa campanha para trocar o piso. Nós vamos ter o aniversário de 50 anos. O piso tem 18 anos, foi do ano que eu cheguei, está todo quebrado, já gasto, e estamos numa campanha. Eu estou doido que chega a hora para dizer: chega, irmão, mas está longe ainda. Olha depois o rei Davi orando. 1 Crônicas 29:10. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Final do versículo. E riqueza, glória vem diante de ti. Tu dominas sobre tudo, da tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, ó Senhor nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Tudo. Davi reconheceu aí que estavam trazendo as ofertas, mas não é porque eles tinham condições, não era por força própria. Tudo vem de ti, do que é teu te damos. Essa deve ser, por gratidão, a compreensão do crente. Ah, eu estudei, sou inteligente, passei num concurso, por isso hoje eu ganho bem. Você nasceu numa família que lhe deu essas condições, nasceu num lugar que tinha escola, faculdade, e isso foi Deus que proporcionou e Deus que lhe deu a inteligência. Então nada vem de você. O Salmo 24, Davi diz assim: do Senhor é a terra, o mundo e os que neles habitam e tudo que nele há. Davi ora também reconhecendo isso. Tudo é de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. Eu um dia fiz um teste. Vamos fazer um teste aqui na igreja. Disse: esses bancos veio de Deus. Cortaram árvores, né, que Deus fez nascer para chegar até aqui. A roupa que você veste vem da natureza que Deus criou e proporcionou a inteligência do homem transformar em tecido e em vestimentas. A nossa inteligência, a nossa família, como eu disse ontem, eu mostrei a foto, começando só nós dois, eu e minha esposa. E meu irmão, o povo tem um negócio de dizer assim: fulano chegou em tal lugar, não tinha nem um pau para dar num gato. Eu não tinha nem um gato. Começamos do zero. Eu não tinha nem um gato, porque eu não podia dar ração. Minha esposa teve coragem de casar comigo nessa situação. É por isso que o senhor agarrou o seu sogro, né? É por isso que o senhor agarrou o seu sogro, né? Eu dou razão a ele, não era para ele ter me permitido isso. Mas Deus nos abençoou, nós enfrentamos dificuldades, mas atravessamos. E hoje somos 15. Jacó reconhecia que não merecia. Olha que versículo lindo. O 10. Não sou digno da menor de todas tuas beneficências.
de toda a fidelidade que tem usado para com teu servo. Jacó reconhecia isso. E ele diz, porque com o meu cajado passei este Jordão. E agora eu volto com 2 bancos. Ou seja, Jacó ainda tinha um cajado, né, para tanger um gato. Jacó cortou lá na natureza um pedaço de pau, fez um cajado e sem nada atravessou o Jordão. A primeira vez que nós fomos a Israel, nosso guia falava muito bem o português e ele disse assim, olha, nós vamos conhecer o Rio Jordão. Aí disse, vocês brasileiros podem tirar da cabeça a ideia de rio que vocês têm. Porque vocês têm uma ideia do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, do Rio Solimões, do Rio Tocantins. E o Rio Jordão para vocês será um riacho. E na realidade meu irmão. Eu atravessei o Rio Jordão. Para nós aqui seria quase como um riacho, não é um rio grande, largo. Eu atravessei o Rio Negro numa balsa, foram 45 minutos para atravessar um rio. Lá você atravessa nadando em 2 minutos ou 3. Agora, é uma importância tremenda para Israel, né? Porque o Rio Jordão nasce no Monte Hermon, neva ali a partir de novembro, principalmente dezembro, vira gelo e passa o resto do ano derretendo na montanha do Hermon, aquele gelo, e forma a principal afluente do Rio Jordão, ele desce